Você também frequenta ambientes de Exato. consultório, ambientes de clínica, mas qual é a diferença entre a excelência, Uhum. entre o diferencial e aquele que busca na intuição? É. Aí eu quero perguntar a você, o sapato é realmente importante ter esse padrão? Se ele está usando, uma funcionária está usando um uniforme, ela tem alguma regra para ela utilizar determinado tipo de sapato, sandália? É tão simples e ela vai se sentir, poxa, que coisa boa, né? Que atendimento especial, né? Que ele já estava pensando em como ampliar, né? Disse, Tânia, eu ia gastar mais dinheiro, já não vou mais, já criou um espaço aqui, né? Seja muito bem-vindo ao Na Proacast, o podcast para médicos que decidiram transformar conhecimento em autoridade e construir uma carreira lucrativa, estratégica e livre. Seja muito bem-vindo ao Na Proacast. A gente hoje vai falar sobre um tema que é tão importante, mas às vezes a gente nem acha necessário, nem se toca que é importante. É sobre etiqueta corporativa. Hoje eu tenho uma honra de receber Tânia Reis. Ela é consultora de etiqueta social e corporativa, palestrante e personal organizer. Formada em relações públicas, pós-graduada pela Universidade Mackenzie, ela construiu uma carreira de 23 anos como executiva em uma multinacional. Ela tem uma trajetória que proporcionou essa visão estratégica sobre o impacto no comportamento, comunicação, organização, exercendo na imagem das pessoas e no sucesso das empresas. Então, Tânia se dedica ao desenvolvimento de pessoas e equipes por meio de palestras, treinamentos, consultorias e etiqueta corporativa. Na etiqueta social, ela prepara as pessoas para se posicionarem com segurança e naturalidade em qualquer ambiente, fortalecendo a imagem pessoal e os relacionamentos. Então, hoje o tema é etiqueta corporativa no consultório. Como transformar o atendimento em um diferencial competitivo. Preparado? Prepara. Tânia, seja muito bem-vinda ao Na Proacast. É uma honra estar com você por aqui. Eu que agradeço, André. Obrigada pelo convite de estar aqui e falar um pouquinho sobre esse tema tão especial. Exatamente, nesse mundo em que cada vez mais a gente está vendo um médico, um mercado competitivo, diferencial, não é somente pela técnica. A gente estava conversando um pouco antes nos bastidores, Exato. falando que tem aquela crença, se eu for bom tecnicamente, já vai se resolver e o paciente vai voltar por mim. Mas não é somente por nós que o paciente vai voltar. Existe toda a questão de uma fidelização do paciente, desse cuidado para o paciente poder voltar. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, etiqueta corporativa no consultório. Tânia, uma das crenças que a gente tem muito é sobre etiqueta. A gente acha que etiqueta é somente ser educado, ter boas maneiras. Se eu for educado, eu estou fazendo uma etiqueta. Ou naquela época, na minha época, enfim, etiqueta era só a questão de mesa, né? Mesa da gente ver o talher, a gente saber como se portar, que a gente não pode botar o cotovelo na mesa. Enfim, quem for 40 a mais vai saber que a gente tem que se portar quando a gente vai entrar. Conta para os médicos que estão nos escutando, qual é a diferença entre etiqueta e educação? Em educação, Andréia, é o que a gente pode dizer, o que a gente aprende em casa, né? É você ser respeitoso, é você ser honesto. Isso é educação, né? Agora, etiqueta é como você demonstra sua educação, né? Como você pratica, né? É você sendo respeitoso, elegante, cordial quando se comunica, né? Então, é essa forma de você se comunicar, ter boas relações, né? Assim, da forma como você se comunica com as pessoas, que é a etiqueta. E a etiqueta, ela é intuitiva ou existe um método? Porque a gente diz, eu sou educado, eu Uhum. tenho uma etiqueta. É só eu chegar no lugar, eu dar um sorriso, eu não invadir o espaço de ninguém. Como que a gente pode se portar nos lugares?
o que é como que faz a gente ter uma etiqueta corporativa? A etiqueta, vamos chamar assim, de algumas regras, né, que a que conduz essa prática dentro do corporativo, né. Que seria assim, você dentro da empresa, você saber se comunicar, né, que é referente ao seu tom de voz, a clareza como você fala, né, saber se portar, né, o respeito, é abrir a porta às vezes para um colega, ou deixar o colega passar primeiro, dependendo da situação, é o comportamento. É a sua vestimenta também, que você está respeitando o espaço que você está trabalhando ali, né, que você está usando uma vestimenta condizente com o ambiente, né. Então são essas regrinhas, assim, de etiqueta, é que faz a diferença no ambiente profissional. Você pensar muito nesse ambiente, porque o paciente ele chega, ele não só está pensando na percepção do valor como um consultório, como atendimento médico somente. Existe todo um antes do Exato. paciente chegar nessa consulta e tem que ter uma coerência, porque se existe um ambiente que está bagunçado, que existe muito barulho, o paciente quando chegar, ele não vai se sentir bem, não vai ser algo aconchegante. Então, a gente estava falando também sobre a questão de o que é que você considera um atendimento de excelência? De excelência, já começa ali com o atendimento, né, geralmente dentro de uma clínica ou um consultório, né, com a primeira recepção que você tem ali, né. O atendimento da recepção vai fazer toda a diferença de como você vai chegar na sala do médico, né. Porque se você é bem acolhido ali, né, você percebe um ambiente organizado, um ambiente que você teve um atendimento, assim, especial, né, porque o atendimento, automático nesse ambiente, já deixa, assim, a pessoa um pouco desconfortável, vou dizer assim, né. Que às vezes a pessoa chega ali ou para uma consulta de rotina, ou por uma dor, né, que ela está naquele momento ali, né, e se ela não sente esse acolhimento, ela já vai já ter vamos dizer assim: "Poxa, não era o que eu esperava", né, e às vezes ela já vai para a segunda etapa, que é para consulta, já com esse sentimento. Então, esse atendimento da equipe é super importante. E naquelas recepções de clínicas grandes em que o paciente é chamado pelo número, como Ali é contornar é o danado, número? exato. Bem, a tecnologia está aí, né, André, a gente não tem como correr disso, né. Então, ok, se vai aparecer às vezes, tem algumas clínicas até que mudou para o nome, né, mas muitas ainda é um número lá, né. Mas na hora que você é chamado para sua atendente, né, que vai fazer o seu procedimento, o primeiro atendimento ali, é importante, ela já apare seu nome já aparece lá na tela, né. Então ela quando você chegar, em vez dela chegar lá e dizer: "Ah, se é a senha tal", né, que ela pega a sua senha e muitas vezes repete o número da senha, né. Ela te chamar pelo nome: "Ó, bom dia doutora, senhora Andréia, doutora Andréia", né, ela já dá esse atendimento aí um pouco mais pessoal, né. E qual erro que você encontra nas equipes de atendimento? Você também É, frequenta ambientes de exato. consultório, ambientes de É, clínica. Se você for comparar uma clínica que atende com excelência e uma é, clínica que você nota que tem erros, que é. até busca dentro de um instinto, dentro de algo que é mais intuitivo, fazer algo Uhum. bom, É. atender bem, receber o paciente, olhar no olho, até busca isso, Aham. mas qual é a diferença entre a excelência, Uhum. entre o diferencial e aquele que busca na intuição? É. Eu acho que o principal disso aí, André, se chama padrão, sabe. Não é um atendente que quando você encontra uma clínica que, como você disse, até tem um atendimento ali, mas você percebe que um atendente age de uma forma, o outro um pouco melhor, o outro nem tanto. Agora, quando você encontra um atendimento uniforme, onde você é atendido por todos da mesma forma, com a mesma cordialidade, com a mesma excelência, isso aí é um atendimento de alto padrão, porque
todos estão tendo a mesma leitura do que a clínica é, né? Mostrando a imagem da clínica, isso é bacana. Ah, você falou isso agora, isso me lembrou muito de coerência. E a gente vê muito o jeito Disney de encantar clientes. Uhum. E é bem famoso, mundialmente é inspirado com a metodologia Disney, porque quando você fala realmente em padrão, a gente vê, para quem já foi para Disney, eu já fui algumas vezes, a gente vê que tem um padrão dos Exato. funcionários na forma de responder, na forma de receber, na Uhum. forma de se despedir do cliente. Então, Exato. existe realmente um padrão que reflete essa cultura da É. empresa. E quando eu falo aqui de consultório médico, o consultório médico é uma empresa. É uma empresa, Nós nos dias somos de hoje é. nós somos empresários dentro da área médica. Não tem essa de dizer, eu não sou empresário. Se você tem um consultório, você é Você é empresário. empresário. E aí a gente precisa tratar com essa visão. O jeito Disney de encantar clientes é maravilhoso e é muito pautado nessa questão da cultura. Então, se a gente for sintetizar, a parte de etiqueta de uma excelência é um padrão, né? Aham, Você é um nota no padrão, é um padrão, exatamente, você um segue um padrão. padrão. E dentro de uma cultura de empresa, é possível a gente ter esse treinamento com os funcionários, a gente conseguir melhorar a parte da etiqueta de um funcionário que, por um acaso, não está conseguindo seguir esse padrão que a gente preconizou. Digamos assim, a empresa tem a cultura, tem os valores, tem o que é que qual é o propósito, a missão. Aham. E se esse funcionário não está tão bem dentro do padrão? A gente Uhum. contratou um funcionário e precisa de treinar esse funcionário. Como que é uma lógica para fazer esse treinamento, se você for pensar em passos de etiqueta? Olha, é treinar mesmo, sabe, dar cursos para esse funcionário, sabe, através do treinamento ali, porque etiqueta é comportamento, Hum, tá, Andréia? Então, assim, é prática, sabe. Então, assim, muitas vezes a empresa, dá o que é aquilo, né, dá um manual somente, né, ele uhum, vai ler aquilo, mas ficou só naquilo. E etiqueta é comportamento é prática, é repetição, é hábito. Então, eu acredito naquela assim, se você tem ali uma supervisão que vai sempre orientando, né, tem que ter um líder ali que vai dando direcionamento, "Ó, isso está legal", e tal. E também incentivando as boas práticas, né, que aí a pessoa: "Poxa, eu estou no lugar certo, né, eu estou indo no caminho certo, eu não fazia dessa forma, mas agora eu estou acertando aqui", né. uhum. Então, o principal é isso, é treinar continuamente, sabe. Uhum. Porque às vezes as empresas pecam nisso, muitas vezes até assim, tentam levar uma palestra só, sabe, mas isso é comportamento, é hábito, você tem que estar recorrente sempre. E do ponto de vista prático, quais são os erros que você vê em relação à etiqueta? A etiqueta, comunicação, Hum, muitas vezes você não vê clareza na comunicação, né, o que seria essa não clareza num atendimento, né, dizer: Eh, a senhora pega a senha e aguarda, né. Só diz isso para a pessoa, né. Você pode complementar assim: "Olha, aguarde se quiser um café, se quiser uma água", né. Torna um pouco mais confortável aquele momento, né. Muitas vezes, se houver uma demora muito grande, dá uma satisfação, né, isso faz uma diferença, né. O que mais? Você po no Na vestimenta, né, muitas empresas, fornecem uniforme, mas não acompanha, não faz uma cartilha de como utilizar esse uniforme, né. Isso é importante, né, que às vezes o padrão eu sempre chamo por padrão, porque isso é que faz a diferença, né. Você chega num lugar onde você observa, tá todo mundo usando uniforme, né. Mas esse uniforme, às vezes, está sendo usado de uma forma, uma usa casaco, a outra não usa.
existe 2 tipos de blusa às vezes, né, uma com manga, outra sem manga e não combina. Olha, essa semana a gente vai usar, todo mundo vai ser de manga com lenço, né, tá igualzinho, né, aí vem uma com manga, outra sem manga, uma com lenço, outra sem lenço, uma com lenço desse lado aqui, do outro lado, então vai deixando assim e não há padronização. Então, assim, a vestimenta também é um diferencial. Comunicação, a vestimenta, a postura, né? Como é que você senta no seu local de trabalho, né? É tão chato quando você chega para ser atendido e você percebe que a pessoa ela tá ali assim Tá meio que encolhida, né? Tá é, encolhida tá de uma forma assim, não estou muito para para te para receber. trabalhar, para te receber, né. É legal quando a pessoa mostra, né, ela tá um pouquinho mais inclinada, assim, poxa, ela tá disposta a me atender, né, ali. Então essas coisas fazem muita diferença num atendimento de excelência. Boa. Então, assim, os 3 pilares do atendimento elegante, resumindo aqui o que você É, falou, é a comunicação, que a comunicação. gente tem a questão da clareza, da gente falar para o paciente, olha, se tiver algum atendimento mais demorado, se precisar aguardar mais um pouco, fala. É. Então, é clareza, o comportamento e a E questão também da da vestimenta do imagem, visual, né, da da imagem imagem. pessoal, Da né. imagem pessoal. É muito importante mesmo. É. E algo que você falou sobre a questão do uniforme, eu lembrei agora dos comissários de bordo. Eles Sim, andam todos no mesmo padrão, inclusive o sapato. sim. Aí eu quero perguntar a você: o sapato é realmente importante ter esse padrão? Se ele está usando, uma funcionária está usando um uniforme, ela pode, tem alguma regra para ela utilizar determinado tipo de sapato, sandália? É importante ou Ah, não é tão relevante? tem que ter regra, sabe. É importante porque, eh, se você deixa vou dizer assim, se você deixar sem a regra, deixar solto, provavelmente um dia vai ter um sapato Croques. preto, outro vai ser um sapato preto com salto, outro vai ser um sapato que não é mais sapato, que já é uma sandália, então o ideal é o padrão completo do uniforme, sabe, você deixar tudo por escrito. Eu me deparo muito com empresas que não dá esse manual de uso do uniforme. Muitas empresas dão uniforme, mas não dá esse manual, e lá na frente ele quer cobrar porque não tá, "Ah, não, botei um cinto amarelo, porque tá na moda o amarelo", embora não combina, mas o cinto tá, mas não faz parte do padrão, sabe. É o dress code. Exatamente, aí tem isso. E tem algum padrão, assim, de sapato, algo que você recomenda ou é de acordo Olha, com o que a empresa acha que faz sentido, de acordo com a vestimenta, assim, sapato, salto alto, salto baixo? é. De acordo com o que a empresa faz sentido. Em alguns casos tem a questão até de segurança, né. Até assim, a pessoa quer até colocar um sapato diferente, mas dependendo da segurança do espaço, é necessário utilizar um determinado tipo de sapato, sabe. Em fábrica isso é muito comum, não é qualquer sapato que você pode utilizar, sabe, porque evita acidente, uma série de coisas, né. Mas em termos de uma recepção, de atendimento ali, é bem flexível, algo confortável, né, e que seja elegante também, né. Uhum, tá. Então entendi a parte do padrão que é importante manter, porque tem tudo uma Aham, coerência, né. A gente exato. quando está fazendo um atendimento de excelência, a gente preza muito pela ordem, pela limpeza, pela Muito. verificação dos uniformes periodicamente, porque se o uniforme É, já está ruim, desbotado, rasgado, não tem como é. vir. Ele é um marketing que ele pode ser positivo e pode ser um marketing negativo também, né, então tem que cuidar muito desse aspecto aí do uniforme. Para não dar uma impressão de descuido, né. Exato, E exatamente. quem que pode fazer essa supervisão? O próprio médico pode olhar? Existe uma periodicidade para poder ver o quanto que esse uniforme está bem conservado, ou o É, treinamento da equipe? Algo que pode ser feito de maneira mais contínua, porque é. treinamento, quando a gente fala, não é só fazer uma vez e largar de mão. Não, É preciso fazer sempre plantando, sempre fazendo, é adubando, né, é contínuo, é contínuo. contínuo.
Então, existe um padrão, pelo menos que seja mínimo, de treinamento, de verificação da questão do uniforme? Como que é feito, assim, na prática? Na prática, as empresas geralmente deixam isso mais a cargo do RH, sabe? Porque é ele quem às vezes até distribui essa parte de uniforme, né? E aí, essa questão de troca do uniforme, tem empresas que ele já determina: olha, são 2 vezes no ano você vai receber a blusa, a calça, o sapato, então só blusa e calça, sabe? Ele já deixa determinado em algumas empresas. Outras é conforme, dependendo também do trabalho, às vezes tem um desgaste maior, né? Aí ele troca conforme a necessidade. Olha, manchou de graxa, de coisa, disse, não tem como lavar, pode pedir a reposição, né? Mas algumas empresas ele já estipula que você vai receber 1 vez no ano ou 2 vezes ao ano. Tá. E sobre a questão de comunicação, o tom de voz, como que a gente pode, porque tem, às vezes pode ter um funcionário que tem um tratamento, um tom de voz Uhum. um pouco maior. Eu estou dizendo um pouco da realidade da Aham, geriatria, dos pacientes idosos. Então, como que pode ser feito um treinamento de um funcionário no aham, sentido de não gritar aham, com o idoso? Como que a gente pode fazer essa orientação aham. mesmo, com a comunicação É. adequada? Acho que é explicando bem de forma clara a ele que o ambiente onde ele está, às vezes um tom de voz, às vezes a voz propaga demais e termina assim, em vez de comunicar, faz barulho, né, em todo o ambiente, né. Então, que ele mantém, olha, não deixe, sempre que você perceber que está elevando a voz, você tenta diminuir um pouco, porque propaga no ambiente todo e se torna um ambiente barulhento, né. E muitas vezes a pessoa, dependendo da forma, se ele se expressar muito, a pessoa pode achar até que ele tá um pouco nervoso ou tá agitado, né, e nem é isso que ele está querendo transparecer, mas o tom de voz dele muito alto pode deixar transparecer isso. Então, para treinar é falar claramente: "Olha, vamos diminuir um pouquinho o tom de voz, né", falar de uma forma clara, né, que é como você disse, às vezes pessoas idosas, algumas podem ter uma dificuldade na audição. Então falar um pouco mais próximo, assim, né, sempre com a distância de um braço, pelo menos, que é essa distância que a gente se comunica, né, e falar olhando nos olhos, gesticulando, né, procure gesticular mais com os lábios e diminuir o tom. Facilmente vai funcionar. Boa. A gente fazer essa questão de treinamento contínuo é muito importante e saber dar o feedback para o funcionário também, né? Sim, elogiar boas práticas é fantástico, sabe? Isso motiva, né? Motiva o ser humano, né? A melhorar, a buscar, a manter o padrão, né? Poxa, eu estou no caminho certo, vou daqui para cima, né? Uhum. Porque quando você também não elogia nunca, a pessoa também fica sem saber, tá bom ou tá ruim, né? Então, às vezes, ele se sente motivado a estar melhorando ali. Uhum. Uma coisa que eu queria saber é sobre, veja, a gente que é médico tem a questão de achar que o nosso atendimento de excelência vai fazer com que o paciente volte. Aham, E conta aqui para a consciência dos médicos que estão nos escutando. Por que que a etiqueta corporativa? Por que que a gente fazer esse atendimento além do consultório, além do nosso atendimento aham, médico, é importante para poder não somente atrair, mas também fidelizar esse paciente uhum. que está conosco. É. O paciente vai voltar só pela competência do médico? Aham. Não, não volta. Ele É isso não que eu volta, a queria. não ser que ele precise muito e não ache outro que dê para substituir, né. Porque é como você disse, o paciente ele vai pela técnica do médico, né, ele sabe, foi indicaram ele para esse médico, ele é muito bom e tudo. Mas ele só fica pela confiança, e a confiança é conquistada pelo atendimento, sabe. Então, assim, o atendimento, principalmente o primeiro atendimento ali da recepcionista, faz toda a diferença, sabe. Ali já vai dizer, ele já vai sentir como é que vai ser lá dentro, sabe, com o médico. Poxa, é uma
uma clínica organizada, a atendente me atendeu tão assim carinhosamente, respeitosamente, cordialmente. Então, tudo isso traz uma experiência para que o cliente fique, né? Aí ele vai indicar, vai Vai indicar, voltar, vai vai ser gostar da experiência, vai se sentir acolhido exatamente. e aí vai ficar mais fortalecido esse É. vínculo. E tem assim pequenas atitudes que o consultório pode tomar, a equipe de atendimento, que é responder um WhatsApp Num tempo. num tempo razoável, sabe? Dar satisfação ao cliente quando o médico precisou chegar um pouco mais tarde por conta de uma cirurgia que se prolongou um pouco mais, ou uma consulta anterior que se prolongou um pouco mais e houve um atraso. É tão bom, né? Olha, aguarde só mais um momento, houve um pequeno atraso, mas tá. Chega a sua vez, tem tantas pessoas, do que você ficar ali, pô, será que passou a minha vez? Ninguém me chamou, ninguém falou, será que ele já chegou, né? Às vezes demora tanto que você tem dúvida, né, se o médico já está atendendo, né? Então, fazer esse retorno para o cliente que está esperando ali é nota 10, sabe? Nas respostas de WhatsApp, principalmente, ter cuidado para não ser uma resposta muito fria, sabe? Evitar, às vezes, mensagem de voz, mandar mais por escrito, no caso, assim, dependendo de um cliente, assim, que você sinta que ele está precisando de uma certa urgência e você não pode atender na hora, a mensagem de voz, às vezes, transparece o que a gente está sentindo naquele momento, né? Ou eu estou muito corrida, ou eu estou muito alegre, então nem sempre você tem que estar concentrado. Se você acha que está concentrada para passar um tom de voz positivo, com calma, aí você pode até gravar uma mensagem de voz que é até mais pessoal, né? Oi, seu Gaspar, como é que o senhor está? Tudo bem? Então é até mais agradável ouvir, né? Mas se você acha que não está preparado, é melhor mandar por escrito, sabe? A mensagem de voz. Se você sente que a equipe não está bem treinada para tratar com essas mensagens de voz, que não vai ter um padrão de excelência, né? Porque às vezes algumas pessoas na equipe, como você disse, tem alguém lá que fala muito alto, né? E já tem outros que falam baixo demais, tem outros que são fala de uma forma mais agressiva, né? Que você pensa que está sendo agressivo, mas não está, é o jeito dela se expressar, né? E aí precisa ter um padrão aí nesse retorno, se for responder por mensagem de voz, né? Algo que você pontuou de uma forma assim bem pertinente é a história de mandar o áudio Ah, e a gente tomar cuidado com as nossas emoções quando vai responder alguém. Porque se é, você, naquele momento, o cliente, por exemplo, o paciente está muito chateado, reclamando da demora do atendimento, porque aconteceu uma remarcação, um reagendamento, e você manda um áudio com a emoção que não está é, tão boa, que não está sincronizado com o do paciente aí vai naquele piorar. momento, né? Porque geralmente quando você procura um médico, pode ser por uma rotina, exame de rotina, mas pode ser também porque você está precisando ali, né? Então isso pode ter um arranhãozinho ali, né? Uhum. Então acho que você ser proativo, né? Você se antecipar à necessidade do cliente, né? Ter a preocupação de avisar sobre os atrasos, né? Evitar o atraso, mas se não tiver jeito, é tentar acolher da melhor forma o paciente, né? Oferecer uma água, um café, você percebe que já é uma pessoa idosa, né? Ela sabe que tem água ali, mas você não custa levantar se você não está atendendo ninguém ali naquele momento, se levantar e perguntar se ela quer uma água e buscar água para ela, né? Tão simples, e ela vai se sentir, poxa, que coisa boa, né? Que atendimento especial, né? Uhum. Que é o normal, às vezes, é a pessoa chegar, você quer uma água? Tem que a água ali. Mas às vezes a pessoa nem está conseguindo se levantar, né? Uhum. O que é que um consultório de excelência nunca deve fazer? Você tem mais algo, assim, para poder que vem à tua mente para acrescentar? É, eu acho que é atender no automático, sabe? Não olhar o cliente nos olhos, sabe? O paciente nos olhos, assim, tá atendendo, tô fazendo.
muita questão e não olha nos olhos do cliente, você ser desrespeitoso, né, com a pessoa, falar grosseiramente, não ter empatia com o que ele está ali naquele momento passando e tal, no atendimento. Então, assim, basicamente é você não acolher a necessidade que ele está ali naquele momento, não ser proativo, sabe? Não ser reativo de É, acordo. Você ser proativo para acolher a necessidade, mas não ser exato. reativo se ele É. vier brigar com você. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Se você achar, às vezes acontece, né? Somos humanos, né? Você achar que naquele dia, naquele momento, você não está preparada para atender, né, para responder ao cliente por ele estar alterado e tudo, você peça licença, dizer, olha, o senhor me dá licença e tal, e fale com um colega que você sabe que ele ou tem maior autoridade que você, ou então você já sabe que é uma colega que ela consegue lidar melhor com conflitos e falando, você poderia atender, ele está com uma demanda diferente e tudo, sabe? E isso tudo é aquela coisa, é treinamento. Muitas vezes você já combina isso com a equipe. Olha, se acontecer em alguns ambientes que já tem recorrência, lojas mesmo de atendimento de grandes redes, muitas vezes tem isso. Olha, se houver algum atrito aqui para a fila não ficar grande, ficar muita gente em conflito, chame fulana que ela vai saber lidar, ela vai conduzir o cliente para um lugar especial, para, olha, deixa eu lhe atender, deixa eu lhe explicar, sabe? Isso aí faz toda a diferença também. E uma coisa que eu lembrei é que quando a pessoa está com raiva, o tempo da emoção demora uns 90 segundos. Uhum. E você não pode reagir à raiva do Não. paciente nesses É, 90 segundos. Você respira, é. você acolhe, Uhum. espera, não precisa falar, não precisa se Exato. justificar, não precisa Não, reagir. não Você precisa. respira, entende, É, escuta, que aí daqui a pouco vai baixando a poeira, que eu sempre falo. exato. Mas é um desafio grande, É viu? um desafio, precisa ter equilíbrio, né, ali para e ter, vamos dizer assim, maturidade para entender que aquele momento passa e que a pessoa que está ali do outro lado também está passando por um momento de estresse dele, né? Provavelmente ele não é assim 24 horas por dia, né? Houve uma situação em que ele ficou aborrecido, né? Será que se eu tivesse do outro lado também não ficaria aborrecida, né? É se colocar no lugar do É, outro e exato, entender é que isso entender. pode ser o momento que ele está vivendo. Às vezes ele está passando Exato. por uma situação É, exatamente. difícil, né? E a gente precisa compreender. Exatamente. A gente está tão carente disso, né, de pessoas assim, então quando a gente chega num ambiente de atendimento que a gente encontra isso, o atendimento se torna totalmente especial. Uhum. Antes da gente continuar, eu quero fazer aqui um convite para quem está nos escutando. Se você é médico e decidiu construir a carreira lucrativa, estratégica e livre e quer dar esse passo para você crescer no consultório, para você escalar, apresento a mentoria PROA. A mentoria PROA é para médicos que decidiram ter essa construção. Nessa mentoria, eu trago todos os passos de gestão, de carreira, de consultório. Então, se você é esse médico com especialidade, já iniciou o consultório e quer escalar, quer crescer, tem um link do formulário da PROA para você preencher. O preenchimento não garante a aprovação. Eu faço a seleção desses médicos que desejam dar esse passo na carreira, tá? Então fica aí o convite para você médico especialista, caso decida dar espaço na carreira. Tânia, algo que eu lembrei aqui é que você é professora, instrutora de yoga Aham, há sou mais assim. de 20 anos. Aham, E quando a gente estava sou. falando de equilíbrio emocional, o que a yoga pode nos ensinar? O que é que você aprendeu sobre esse equilíbrio emocional na hora de lidar com pessoas que estão in- muito chateadas, que É. querem brigar e que encontrou na gente um meio para poder extravasar a energia? O que a yoga ensina? O que é que Eu você acho que aprendeu? você já até disse aí, é se conhecer um pouco, né? Saber que você também poderia estar passando por isso.
O yoga me ensinou a me conhecer um pouco, né? Então eu consigo ter um pouco mais de controle sobre as minhas emoções. Não posso dizer um pouco mais, porque eu não vou dizer tenho total. Ninguém tem total, né? A gente às vezes se depara com situações que vai além do que a gente pode suportar às vezes, né? Mas ele lhe dá esse controle, sabe, maior de você lidar com situações que às vezes são difíceis, de inesperadas, sabe? Então acho que o yoga trouxe isso para mim. E como que a gente controla se um paciente está muito chateado? Primeiro você respira ali, certo? Começa a olhar nos olhos dele para ele perceber que você realmente está se importando, né? Porque às vezes a pessoa está ali, ele está ali tão eufórico que você desvia o olhar e tal, não olha para ele como que diz, pô, eu estou falando, tô incomodado aqui, tô chateado e a pessoa não demonstra interesse. Eu acho que você olhar para a pessoa e tal e dizer assim, olha, eu entendo perfeitamente o que você tá passando agora. Eu vou tentar resolver com você, junto com você, da melhor forma, sabe? Vamos encontrar uma solução para isso, para resolver. Então, o caminho é esse. E nunca, assim, questionar a pessoa por isso, não. É sempre vamos procurar a solução para isso. Vamos tentar dar uma solução para o problema que está acontecendo. Acho que é a melhor forma. Uhum. É não levar para o lado pessoal. Isso aí nunca, nunca levar para o lado pessoal, nunca, porque não é comigo, não é nem sobre ele, porque, como eu disse, ele está aquele momento, ele está aquela pessoa, mas eu não acredito que ele seja o tempo todo dessa forma, aborrecido, né, brigão, né? E como é? Você também trabalha como um personal organizer. Organize, Explica o que é que seria na prática, como que funciona a Tá. personal organizer. Personal organizer é um profissional, tá, que leva a organização para casa das pessoas, né? Muitas vezes no dia a dia nosso a gente não tem tempo para estar organizando a casa, nem a empresa, né? Que às vezes foge um pouco do controle, um estoque de material na empresa, né? E dentro da casa também, muitas coisas se organiza. Então, o profissional de organização, ele vai lá pensar de uma forma como organizar e a organização funcionar. Por quê? Arrumar é fácil, você botou umas coisinhas ali e tal, mas isso vai funcionar? É prático ficar ali? Às vezes não é prático, aí por isso que está sempre saindo do lugar. Então o personal organizer, ele pensa de uma forma que ele vai deixar prático para você e funcional para o seu dia a dia. Então a organização vai se manter por mais tempo, né? Dentro da empresa, geralmente, quando a gente organiza, depois a gente repassa para uma outra pessoa para que se mantenha daquela forma. E a maioria das vezes a gente dá um treinamento para a equipe também, né, para falar como foi organizado e por que foi organizado daquele jeito, né? Dentro da empresa tem até uma coisa muito interessante quando a gente vai organizar, é porque sempre tem, Andréia, muita coisa pessoal que as pessoas vão deixando dentro da empresa, né? Fica meio que um depósitozinho. Então, às vezes, você acha as coisas mais inusitadas do mundo, né? Uma sandália onde só tem homem. Pô, essa sandália é de mulher. Por que só tem um pé aqui? Não, porque eu trouxe, foi da minha esposa ano passado. Eu trouxe para levar no sapateiro, nunca levou. Acho que o outro pé já se perdeu, sabe? Dessas histórias assim. Então vamos tirar do que, né, o que é pessoal, todos os dias a gente tem que levar para casa. Não fica na empresa, né? E aí, porque isso vai virando um depósitozinho aqui e ali, né? Então, basicamente é isso, Andréia. Personal organizer, ele organiza para que fique de uma forma funcional e prática na casa das pessoas. E nas empresas, nos nas consultórios, empresas. no estoque, né? Exatamente, que a gente trabalha com separando alguns itens que realmente às vezes está ali, são descarte, né? Aí a gente categoriza, certo? Os itens que ali
só, vamos dizer, nas empresas, né? Caneta, grampeadores, papéis e tal, e depois a gente setoriza, onde é que fica mais fácil deixar essa pilha de papel de rascunho, né? Que as pessoas vão usando, não, vai ficar mais fácil ali, as canetas e material de escritório, onde fica mais fácil, setoriza em determinado espaço, sabe? E funciona muito, traz muita leveza, traz praticidade para a vida do dia a dia dentro da residência e traz mais produtividade e diminuição de custos dentro de uma empresa, sabe? Conta Muito. mais sobre isso, sobre a diminuição dos custos. Dos custos, o que acontece? Recentemente mesmo eu organizei uma empresa que ela tinha um estoque que era para ser de documentos, só que já não era mais só de documento, né? Tinha uma série de coisas, até que algum dos sócios, quando tinha alguma coisa em casa, um cooler, não sei o que, não dá dentro do apartamento, bota ali dentro. Então tinha ficado um depósito geral, né? E tinham documentos ali de mais de 30 anos, né? Então era um espaço bem grande, né? Eu consegui, como é que eu reduzi custos para a empresa, né? Eu diminuí, saí de uma sala que eu acho que tinha uns 8 metros por 8, vou dizer isso assim, mas acho que é talvez um pouco menor, mas foi para acho que tem 2 por 3, sabe? Um espaçozinho pequeno que tinha lá sobrando, e esse outro espaço virou uma sala de atendimento, sabe? Que ele já estava pensando em como ampliar, né? Disse, Tânia, eu ia gastar mais dinheiro, já não vou mais, já criou um espaço aqui, né? Porque dentro desse espaço que tinha muita coisa era realmente descarte, documentação que já tinha passado do período de guarda, né? Eu levei esse foi até um caso bem especial, foi 1 tonelada de papéis que eu levei, eu sei que foi 1 tonelada, porque quando você leva para o descarte, que tem em um lugar aqui em Recife, papéis, eles pesam o carro, né? Então deu 1 tonelada de papel para descarte, né? Que eu não poderia, esse documento, eu tinha que incinerar ou então picar, né? E eu levei para um lugar que diminui ele todinho, né? Que depois de picado ele ainda vai servir para a indústria de papel, né? Vira guardanapo e tudo, né? A gente não deve descartar de qualquer jeito esse papel, porque tem uma utilidade, né? Então ali, poxa, olha o tanto de dinheiro que ele economizou, acho que pelo menos um aluguel de R$ 3.500 ele economizou ali por mês, por ter feito essa mudança e eu ter reorganizado tudinho. Que legal. Eu não tinha imaginado essa parte do custo, porque realmente as pessoas vão depositando. Nossa, o ser humano gosta de marcar o território. E são coisas que ele esquece, né? Esquece. E vai ficando, não usa. E fica assim. Isso aí, André, a questão da organização, às vezes, faz diferença até no atendimento, né? Você pode ver que em grandes empresas, muitas vezes o que tem em mesa é uma caneca, mas é padrão, é nas cores da empresa, sabe? E por que não levar isso para as médias e pequenas empresas, né? Que às vezes você chega em algumas empresas em cima da mesa, tem 6 mesas numa sala, aí em cima da mesa de cada um tem uma caneca verde, a outra tá amarela, a outra tá com uns pomponzinhos, a outra já trouxe um pacotinho de biscoito, botou em cima. Qual é a imagem que o cliente chega e vê essas mesas assim? Dá uma poluição visual, sabe? Dá assim um aspecto de bagunça. Você pode pensar, não, minha mesa tá toda arrumadinha, meu pote de biscoito é bonitinho, mas isso não é um padrão, sabe? E às vezes o gerente, o diretor, não tem como acessar essa mudança, mas quando a gente é contratado para fazer, aí há uma mudança realmente, sabe? E aí todo mundo disse assim, acho que o pessoal não vai gostar disso e tal, o pessoal já é acostumado assim. Basta você chegar perto do primeiro colaborador e organizar a mesa dele. Todos vão querer. Ah, não, eu quero. Não, e vai vir no meu quando? É a minha vez agora, sabe? Contamina, porque quando vê uma mesa toda organizadinha, né? E muitas vezes o gestor libera, ó, que precisar comprar um organizador, trocar, né?
Porque aí as pessoas já começam a trazer de casa, né? Um potinho, um negócio para botar tudo diferente. Não, padroniza os organizadorzinhos da mesa. Aí eu deixo uma prontinha já. Assim, também quero assim. Não, vou começar. Ou então um que já conhece um pouco de organização já vai organizando deles, né? Ah, gostei, viu? E até assim, só mais um exemplo. A forma como geralmente as mesas têm um gaveteirozinho, até isso faz diferença, né? Que eu ensino, gente, olha, primeira gaveta, tudo que você usa no dia a dia de urgente, é o grampeador, deixa o espaço para você colocar essas coisas que você usa com frequência na sua mesa, ela não precisa estar em cima da sua mesa. A segunda gaveta, você pode guardar coisas intermediárias, que você nem usa nem tanto. E a última, coisas pessoais, que todo mundo leva, às vezes, uma necessaire para após o almoço, né? Tem uma coisinha, às vezes até um lanche e tal. A última gaveta fica para isso, sabe? Porque às vezes você acha o contrário, né? Tá no primeiro já tá o biscoito e tal, de que não. Aqui é essa ordem que se usa e eles realmente fica muito mais prático, a mesa fica limpa. Essa ótica eu gostei, É, viu? e isso reflete também na saúde, Andréia, porque eu fui para uma empresa organizar onde tinham o vício de post-it. Eram 15 mesas, às 15, as telas de computador eram enfeitadas de post-it, de recadinhos, de códigos, né, disso e daquilo outro, mas em todos, né? Aí eu perguntei para ela, mas você tem algum problema assim de rinite, alguma coisa assim, de alergia? E ela disse, ai, tem direto e tal. Aí eu disse, concorda comigo que o dia que tem a limpeza aqui, a menina não vai tirar, não vai limpar a tela, não vai fazer nada disso. Ó, aí passei o dedo assim, mostrei, olha como está empoeirado, porque não tem como você organizar e limpar uma mesa onde está cheia de papel, cheia de coisinhas e tal. Então, a mesa assim vai ter uma higienização, não vai passar por só uma passadinha, né, de leve, né? Vai ter uma limpeza, né? Então faz diferença também isso. Já vou dar um recado aqui pro pessoal. Olha o post-it. Se tiver a bancada da secretária do consultório, veja se ela trouxe uma sandália e deixou por lá também. Os pertences. Todo mundo olhando a mesa da recepção para poder dar uma ordem, né? A organização compromete a credibilidade da empresa. Chegar numa empresa que está bem organizada, você tem prazer e ela transparece credibilidade, né? Até a produtividade também Muito, flui, muito, né? Se você está no muito. ambiente organizado. Antigamente, quem tinha muito papel na mesa, assim, muita coisa na mesa, era sinal de, pô, muito trabalho, né? Hoje em dia, quem tem essa mesa bagunçada é baixa produtividade. E tem que Já, ficar sempre exato, regulando, né? sempre, sempre, sempre. Até mesmo na É. nossa casa, na nossa mesa, tem que ficar sempre renovando, sempre olhando. Sempre, até porque, André, ninguém resolve 10 coisas ao mesmo tempo. Você pode ter 10 coisas para resolver, mas você só vai resolver uma de cada vez. Você só vai fazer uma ligação de uma vez de cada vez. Então, não tem como você encher a sua mesa de informação, porque isso tira a sua atenção, sabe? Faz toda a diferença. Sexta-feira, antes de sair, reservar 5 minutinhos para deixar sua estação de trabalho organizada para você chegar segunda-feira e começar a trabalhar. Se você só levantar e empurrar a cadeira, segunda-feira de manhã você vai ter que ajeitar a sua mesa, rever. Então, eu sempre, no final do treinamento, depois que eu organizei a empresa, eu digo, todos os dias antes de sair, preferencialmente, se não, pelo menos na sexta-feira fazer isso, sabe? Deixar tudo prontinho, com um recadinho das principais coisas que você tem que fazer, né, na segunda-feira, só em cima da sua mesa, mais nada. E o post-it, faz o que com post-it? Diga aí. Hoje em dia a gente tem celular que a gente usa o tempo todo, que você pode anotar num caderninho de bloco, mas no post-it não. Nem colar em mesa. Às vezes eu chego em empresa e vejo as mesas com coisinha colada e tal. Digo, bem, se é algo que você tem que manter muito perto,
fazer bonitinho, plastifica e deixa um cartãozinho ou dentro da gaveta ou embaixo do teclado, sabe? Mas colado em mesa, nunca. Tanto pela saúde quanto pela questão da organização e produtividade, né? Exato. Como é que vai se limpar esse ambiente, né? Se está com tantas coisas assim, né? Isso também funciona na casa da gente, sabe? Na casa da gente é super importante também. Exato. Muito bem, Tânia. A gente está aqui já, avançamos aqui o podcast, já falamos sobre a questão da organização da empresa, do consultório, o atendimento, os 3 pilares do atendimento de excelência, que é a comunicação, a imagem que a gente passa, e também a gente ter a questão do terceiro pilar, é o ambiente, né? O comportamento. Então, falamos desses pilares. Gostei muito da parte da organização também, que é super importante. A gente também manter o ambiente organizado, porque isso reflete a excelência do atendimento, a excelência do cliente, da percepção do paciente, a A experiência excelência do profissional, do né? profissional também, a credibilidade. Tem mais algo que você queira pontuar antes da gente já dar andamento para os momentos finais? Eu acredito que a gente abordou bem, foi bem ampla aqui a nossa conversa, né? Eu acho que, assim, um cuidado especial no atendimento, sabe? Eu acho que se você quer fidelizar o cliente, que ele volte sempre, o atendimento é a porta de entrada da sua clínica, do atendimento, sabe? Então, acho que priorizar em treinamentos a equipe para ter um padrão. Muito bem. Estamos chegando aos momentos finais aqui do NaProAcast. Tânia, muito obrigada pela tua presença, pela tua disponibilidade em estar aqui. Esse trabalho é muito importante. Às vezes a gente nem nota o quanto que é importante, porque a gente fica pensando em outros projetos. A gente fica pensando, porque o paciente precisa chegar, porque tem que treinar a secretária. Ou seja, muitas coisas que é dentro da medicina, que é bem complexa para a gente, porque a gente fazer a capacitação como médico já é bastante trabalho, já demanda muito da gente. A gente tem o conhecimento técnico, é muito, muito, muito assim, muita energia. E é necessário também saber sobre gestão. E gestão envolve também organização, envolve toda a questão do atendimento de excelência. Exatamente. E eu sempre digo para o médico que gestão não é o oposto de vocação. Gestão é o que sustenta a nossa vocação a longo prazo. E é sobre isso que a gente precisa falar, dessas habilidades que são tão necessárias para a gente poder aprender. Muito obrigada. Deixa teu contato para o pessoal que quiser entrar em contato contigo, teu Instagram e alguma mensagem ou algum livro, algo que seja importante que você considere. Bem, meu Instagram é Tânia Reis Organização. Lá, se quiser alguma dica de organização de etiqueta, é só mandar lá no direct, tá? E assim, eu acho que treinamento, tá? Se você tem aí uma equipe e está empreendendo, que eu acho que médico hoje é empreendedor também, né? Não tem como fugir disso nos dias de hoje, né? É treinamento. Se preocupe com a sua equipe, treine a sua equipe para que ela se torne uma equipe de excelência. É isso. Então, para você que chegou até aqui, que está aqui conosco, que nos escutou, parabéns pela sua decisão em estar buscando a excelência na sua carreira, buscando a excelência nos seus atendimentos. Se você ainda não se inscreveu no NaProAcast, você está perdendo, viu? Se inscreve no nosso canal, acompanha todos os episódios para você elevar ainda mais a sua carreira. E eu te vejo no próximo episódio.